Oi, Paulo Florido, tudo bem? Me chamo Helvio Marcos, cultivo Rosa do Deserto há 11 anos e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do que fazer com as rosas do deserto em época de frio, tá? Quais estratégias usar, o que fazer para evitar aí que venha a perder suas rosas do deserto nessa época que faz bastante frio, tá? Mais precisamente para a região centro-sul do país, tá bom? Então, venha comigo. Então, de praxe, a gente já pede, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Clica aqui no sininho para você receber os vídeos em primeira mão. E a gente pede que você deixe seu like para que outras pessoas também possam ver o vídeo, tá? O YouTube ele só indica o vídeo para outras pessoas se tiver o like. Se tiver o dislike, simplesmente o YouTube não indica. A gente pede também, caso você queira, nos siga lá no Instagram, tá? @Rosa do Deserto MA. Eu posto todo dia foto de flores. Foto de flores eu posto lá todo dia, geralmente das minhas variedades, das plantas que eu faço aí os cruzamentos. E também estamos aí com um curso sobre o cultivo de rosa do deserto. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pois bem, as rosas do deserto, gente, em ambiente original, elas são de clima tropical, ou seja, de clima quente, tá? As pessoas acabaram, pelo nome, né, associando a rosa do deserto ao deserto. Não, a rosa do deserto ela não nasce lá no meio de um oásis, no meio do monte de areia, não. Elas são de clima tropical, tá? E o clima mais próximo que a gente poderia associar seria o clima semiárido, um pouco mais seco, mas que também chove, né? Tanto que as plantas que estão domesticadas a gente precisa regar mais. Se você deixar a planta no vaso e secar muito, ela vai acabar desidratando, tá? Então, o que acontece? A gente não tem que estar continuamente regando, tá? Isso quando a temperatura permite, gente. Pois bem, nesse ambiente original, basicamente, as plantas vivem em clima tropical, em clima quente, e por viver nesse clima quente aí, simplesmente o que acontece? Simplesmente elas não vão encontrar frio, exceto duas espécies que vão resistir bem mais, um pouco mais ao frio, tá? Um é o Adenium schwásico, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem essa rara espécie aqui, tá? E o Adenium arábico, tá? São as duas espécies que resistem um pouquinho mais ao frio. Enquanto que o Adenium schwásico ele já está adaptado a esse clima frio, tá? Por quê? Porque naturalmente eles são da região montanhosa, tá? Que é um pouco mais fria. Então, o que acontece? Essa espécie aqui ela já está adaptada ao frio. O Mark Dmitry, que é um dos maiores especialistas em rosa do deserto, ele fez a experiência com o Adenium schwásico. O que ele fez? Ele pegou seedlings, né, mudinhas de rosa do deserto dessa espécie aqui, da espécie schwásica, o que ele fez? Ele colocou para fora da estufa, tá? E à noite, ele observando aí as temperaturas, foi que ele viu. Ele observou que a temperatura caiu menos aí 2 graus. E o que aconteceu? O Adenium schwásico sobreviveu ao frio, certo? Então, o que acontece? É uma espécie resistente ao frio. Então, para quem faz enxerto, para quem gosta de muitas variedades, poderia usar o Adenium schwásico como porta-enxerto. Só que teria que ser, ou seja, como cavalo. Só que você teria que ter várias e várias mudinhas, né? Para você poder fazer ela como porta-enxerto. A alternativa seria usar aí como porta-enxerto o Adenium arábico, tá? Ele resiste bem mais e é bem mais acessível hoje. Pois bem, dito isso, o que acontece? O que é que você tem que fazer aí, você que mora na região sudeste, sul e também no Mato Grosso do Sul e mais ao sul do Mato Grosso? São regiões que esfriam bem mais no decorrer do ano. De imediato, para quem mora mesmo no sul, que o frio é mais intenso, a gente aconselha que você faça uma estufa, tá? Se você tiver muitas plantas, o ideal é que você tenha uma estufa. Não apenas só coberta com plástico, mas
fechado também nas laterais. Isso para não entrar tanto frio. Se você tiver poucas plantas, você pode proteger elas dentro de casa, tá? O ideal é que você tenha uma estufa fechada. Alguns produtores do sul não tem problemas aí com frio, porque tem estufa. As estufas são fechadas, inclusive nas laterais, tá? O que faz com que na hora que o sol abre, ele esquenta por dentro, porque diferente de outras regiões, por exemplo, quando esfria muito, está muito frio, mesmo que o sol apareça, o frio permanece, né? O frio continua ali. Então, o que acontece? As roças desertas, elas entram em um estado de letargia, elas entram num estado de dormência. Então, o que é que se tem que evitar nessa circunstância? Se você não tem estufa, se você não tem uma estrutura dessa, o que é que você faz? Primeiro, você evita de regar a planta, tá? Ela vai desidratar bastante, as plantas elas vão murchar. Mas se o substrato permanecer úmido, a tendência é que apodreça, tá? Mesmo com o substrato só úmido, a tendência é que os fungos se proliferem, tá? Então, antes de iniciar esse processo de frio, a gente aconselha que você use aí algum fungicida sistêmico em suas plantas para tentar diminuir o ataque dos fungos, tá? Então, o que acontece? Quem não tem estufa, a gente aconselha que não regue, tá? Não regue sua planta, mesmo que ela desidrate bastante. Porque com as temperaturas abaixo de 20 graus, a planta ela não vai reagir, ela vai ficar em estado de letargia. Então não adianta você regar, a gente não aconselha que você adube, tá? Porque mesmo que você adube, a planta ela não vai conseguir absorver os nutrientes, ela vai estar em estado de letargia, tá? Por mais que você tente aí, a planta ela não vai reagir, tá? Então, mesmo que ela desidrate, é melhor que ela desidrate, depois se recupere, do que você continuar regando e ela vai apodrecer. A tendência é que ela apodreça, tá? A gente aconselha que você não faça poda, tá? Porque ela vai demorar muito, muito para brotar, se brotar, tá? No período de frio, tá? Quando a gente poda, a planta ela precisa de mais sol, ela pede mais sol para poder reagir, tá bom? Então, vai ser praticamente inútil aí que você pode sua planta. Eu não aconselho que você polinize. Geralmente as vagens das plantas, quando o clima está normal, quando a planta está saudável, tá tranquilo, geralmente leva aí 90 dias. Algumas pessoas que polinizarem em período de frio na região sul, que não tem estufa, dizem que as plantas às vezes demoram mais de 4 meses para maturar uma vagem quando a vagem cresce. Para vocês terem uma ideia aí de como fica mais complicado. A gente não aconselha que você transplante a planta, tá? Que troque o substrato dela nessa época de frio, tá bom? E se for absolutamente necessário, né, que você transplante ela, se você transplantar, mesmo assim você vai ter que regar o menor possível, né, a menor quantidade de vezes possível. Se não, seria melhor até deixar desplantado. Alguns produtores, quando a época está muito fria, quando está de muita, às vezes com geada, né, arrancam todas as plantas e deixam elas desplantadas, tá, para evitar aí essa podridão, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, é um pouco mais complicado cuidar das rosas do deserto nessa época de frio, justamente porque elas estão adaptadas mais ao calor, tá? Algumas resistem mais ao frio, outras nem tanto. Mas geralmente as pessoas acabam aí perdendo plantas nesse período, tá? A gente aconselha também que as pessoas não semeiem, tá? Não plante sementes, né, nessa época de frio, tá bom? Porque a tendência é que as sementes demorem bem mais para nascer. Quando nascem, né? Quando nasce também a tendência é que apodreçam, tá? As mudinhas, na hora que esfria, elas tendem a apodrecer. E as que resistem, né? Mesmo assim ainda resistem, e tem algumas que resistem, o que acontece? Elas vão crescer mais atrofiadas, vão estar sempre aí atrasadinhas. Então a gente aconselha que nessa época de frio também as pessoas não façam aí a semeadura, tá? Deixem aí para depois do período de friagem, tá?
Então, com todos esses cuidados que você vai ter aí com sua planta, quando chegar no final do inverno, você vai ter que estimular a sua planta, tá? Porque ela passou por muito estresse, né? Devido ao período de frio. Então, você vai ter que usar um adubo especial aí nelas, tá? Nessa época aí quando ela vai estar começando a sair aí desse processo de dormência, de letargia, tá? O nome do adubo que você pode usar aí chama Megafol. Ele é um pouquinho caro, mas dá para usar aí nessa época, quando a planta estiver começando a sair aí desse processo de letargia, tá? O nome é Megafol. Pois bem, gente, no mais, tome muito cuidado aí com suas plantas. Se você está vendo esse vídeo, mora aí na região centro-sul do país, você não tiver um fungicida sistêmico, você pode utilizar aí água oxigenada para tentar dar uma diminuída nos fungos, né, de suas plantas, aplica nas folhas, aplica nos galhos, tá? Diluindo em água. E tente proteger aí suas plantas do frio, tá? Para que elas não fiquem expostas diretamente aí ao frio, porque elas vão sofrer bastante, tá certo? No mais, deixem suas dúvidas, seus questionamentos aqui nos comentários. Eu estou respondendo todo mundo quando tem o tempo, tá? E agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, tá? E se você gostou, passa aí para os seus amigos e compartilha aí nos grupos. E muito obrigado. Tchau, tchau.